Bom dia, meu nome é Davi Scherdim, eu sou um pastor alemão. Então ontem quando o Ulisses fez assim, a Paula me segurou e disse, senta, quieto, não foi fácil. Mas estamos aqui juntos nesse segundo dia, para nós está sendo muito especial. Esse tema que foi proposto traz realmente uma reflexão para mim, sobre em que ponto está a minha reversão, o meu reverso ao Senhor, desde que Ele me chamou em sua direção, desde que Ele proporcionou a mim uma transformação de vida, porque a cada dia a gente precisa fazer essa reflexão, e eu espero que a gente possa refletir juntos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai, Tua palavra é maravilhosa, Tua palavra é viva, e diante dela, nós pedimos que Tu fale aos nossos corações, que o Teu Espírito passeie com liberdade em nosso meio. Eu sou totalmente incapaz de ajudar meus irmãos e irmãs a compreenderem as maravilhas que o Senhor revelou, mas o Senhor pode me usar, o Senhor pode usar essa estrutura, o Senhor pode usar todas as coisas, e pedimos que Tu faças, em nome de Jesus, amém. Eu tenho trabalhado o tema do reverse na perspectiva de uma volta radical do caminho que a gente estava seguindo sem Jesus, e então nós somos encontrados pelo Senhor e damos uma volta completa na direção do Senhor. E hoje eu quero falar, ontem eu falei sobre um reverse revertido, que não foi até o fim, e hoje eu quero falar sobre um reverse improvável. Já está lá, já está ali, né? Improvável do tipo que ninguém podia imaginar que aconteceria, daquele que as pessoas falariam, quem diria? Você já teve um momento quem diria na sua vida? Você já olhou para uma pessoa e depois de conhecer a história de vida daquela pessoa, você vê ela numa outra realidade e você diz, quem diria? Já disse isso? Sim? E alguém já disse isso para você? Já olhou para você e disse assim, quem diria? Já? Quantos aqui já receberam quem diria aí? Beleza. Quem diria que você estaria aqui hoje? Talvez fosse improvável que você estivesse aqui, mas quem diria que mesmo você que estava programado para estar aqui, pode ter um encontro muito mais surpreendente com o Senhor que você imagina? Quem diria? Eu já tive vários momentos quem diria na minha vida, e bem, eu vou compartilhar com vocês o momento quem diria agora. O ano era 1983, eu estava no jardim de infância, e bem, eu acho que eu dominava o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu acho que eu dominava o A, E, I, O, U, só que teve um dia, que eu me senti o cara mais perdido da face da terra. Eu entrei num dilema existencial no jardim de infância. Vou mostrar aqui para você como é que foi mais ou menos aquele dia. Do nada. Tudo bem? Então tá. Do nada, a professora começou, vamos lá, aluninhos, todo mundo comigo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Eu olhei para os lados enquanto aquilo acontecia e olhei para os meus coleguinhas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo. Eu nunca tinha ouvido aquilo. Que negócio é esse de dó, chi, mi, cachó, falou? Que é isso? Que negócio é esse? Aonde que eu estava quando eles aprenderam isso? E aí a professora disse, isso, muito bem, isso é música e vocês são excelentes músicos. Eu disse, que raio de negócio é esse de ser músico? Eu me senti perdido. Ali no jardim de infância eu tive certeza que eu nasci para o fracasso. Se toda a minha turma estava lá, menos eu. Já se sentiu assim? Já se sentiu perdido no meio de um monte de coisa?
Já se sentiu perdido, que todo mundo parece que está indo e você está ficando. Pois é, me senti, depois naquele filme Arrebatados, eu me vi de novo ali no jardim de infância, todo mundo foi e eu fiquei. Anos depois as coisas mudaram. E aí eu pensei, quem diria? Quem diria? Anos depois, eu estava estudando no Conservatório de Música Federal em Pelotas. Anos depois, eu me tornei ministro de adoração e artes. E durante 20 anos foi assim que o Senhor me proveu o sustento e usou a minha vida na igreja. E quando eu lembro daquele inferno, daquele dia do Doshimi Kachalashi, eu penso, quem diria? Quem diria que aquele guri perdido no jardim de infância teria uma oportunidade de alguma forma dominar aquilo que lhe trouxe tanta insegurança e me trouxe vergonha? Sério, eu fiquei com vergonha, eu olhava para os lados, todo mundo feliz ali, como se fosse a praia daquele pessoal. Pois é, quem diria? Na Bíblia a gente também encontra muitos momentos, quem diria? E um cara que teve consciência disso na própria vida foi o apóstolo Paulo. E nós vamos dar uma olhada no momento em que ele mesmo traz essa análise sobre o reverso improvável que aconteceu com ele. Está lá em 1 Timóteo capítulo 1, e nós vamos ler do 12 ao 17. Para ajudar, está aí no telão. Você que foi recriminado pelo Alex por não ter uma Bíblia na cabeça, agora tem, eu ajudo você, está aí no telão. 1 Timóteo 1, 12 a 17. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Amém. Quem diria que esse homem, tendo feito tudo o que fez, agora seria um apóstolo de Jesus Cristo, escrevendo essa carta que 2000 anos depois a gente está lendo, e tantas outras cartas que deram forma à igreja. Quem diria? Mas não foi por acaso que isso aconteceu. Nós vamos ver nesse texto da palavra de Deus, passo a passo, como alguém que ninguém poderia imaginar se tornou alguém tão especial na obra do Senhor. Como que algo que ninguém podia sonhar se tornou possível? Um reverse muito improvável. E talvez nesse ponto aqui da nossa reflexão, você pense o quanto seria improvável concordar com as coisas que eu estou dizendo ou vou dizer aqui.
Quem sabe tem muitas coisas improváveis na sua própria vida. Quem sabe você olha para si mesmo e vê, olha, eu queria tanto, mas não tem como. É improvável que haja uma verdadeira transformação em mim. O apóstolo Paulo teve um entendimento de como foi possível esse reverso na vida dele. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, que para Paulo ficou muito claro, é que Jesus dá forças, e só Jesus tem a força que a gente precisa. Ontem a gente estava aqui de Obi-Wan Kenobi e Princesa Leia, com ênfase no princesa, e nós temos todo esse universo da força, né? E algumas pessoas interagiam com a gente, e a gente dizia que a força de Jesus esteja com você, ou a força de Jesus é poderosa em você. E ontem foi um dia de mico e desmico, né? Porque a gente se preparou todo, assim, aquele banho de calor e suor, e se preparando, e se arrumando, assim. Mas, amor, o Obi-Wan Kenobi, ele era tão fofinho, assim. A personagem era fofa, né? Não que fosse fofo desse tipo que tu está falando. Mas a gente se prepara, se arruma e sai do quarto e vem subindo assim, e eu já ligo a espada Jedi, que é para qualquer situação, já está ali o sabre de luz acionado, né? E eu olho para essa juventude, está todo mundo com roupa normal, do dia a dia, e a gente já começa a se sentir estranho, porque assim, vamos lá, eu não sou velho, mas estou aqui no meio da moçada, né? E aí os velhos é que estão vestido com roupas interplanetárias, e está todo mundo normal. E daí chega um amigo, que eu não vou dizer o nome, mas que gosta de cantar jingles, e ele disse: legal, pastor, a sua roupa, mas é amanhã. Aí eu olhei para o lado, ninguém estava vestido, eu disse: faz sentido o que ele está dizendo. E aí eu comecei a ficar com vergonha, e com, não raiva de ti, amor, que disse que era ontem, mas eu cheguei a colocar em dúvida, né, a decisão da minha esposa de entender que era ontem. E aí, bem, o cara canta aqui, né, o cara sabe do programa, né, o cara não vai me... Eu comecei a me sentir, eu queria que a terra abrisse. Se eu realmente fosse um Jedi, eu faria alguma coisa. Eu passaria pelas pessoas e disse: você não está me vendo, você não está me vendo. Mas aí, quanto mais eu queria que as pessoas não olhassem para a gente, mais as pessoas olhavam. E aí eu fui descendo o caminho da vergonha. Ainda bem que na próxima vez que eu vier, eu não vou ficar mais naquela casa, eu vou ficar na cabana, se Deus quiser, porque ali para mim agora é a cabana da vergonha. Eu fui descendo para a cabana da vergonha, e aí Deus mandou anjos. Cadê aquele jovem e aquela jovem que estavam subindo quando a gente estava descendo? Se manifesta. Está lá. E cadê o rapazinho? Tá. E aí eles disseram assim: podemos tirar uma foto? Eu estava com tanta vergonha que eu disse: não, amanhã. Não, mas é hoje. Eu disse: não, é amanhã. E daí o rapaz aquele, entendido, né, o culto: será que é hoje mesmo? E aí eu voltei abafando, né, amor? Pois é. Mas a questão é que essa ideia da força é um problema quando a gente pensa que a força está em mim, que a força está em nós. Durante muito tempo, Paulo agiu baseado na sua própria força, mesmo depois de convertido. Essa continuou sendo a tendência dele, até que o Senhor deu uma oportunidade para que Paulo reconhecesse que a força que ele tinha não era nada, muito menos suficiente. Lutando com suas próprias forças, Paulo insistiu 3 vezes para viver sem nenhuma vulnerabilidade, nada que pudesse tornar o ministério dele, a vida dele vulnerável. Mas Jesus respondeu para ele: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quantos estão aqui estudando para ser fraco? Quantos estão no treinamento intensivo de fraqueza?
A nossa preparação de vida aponta para força, força profissional, força acadêmica, força econômica, força física. E acontece que não é um problema se qualificar e desenvolver todo o potencial humano que o Senhor colocou em nós, mas é um problema colocar a nossa esperança nisso. Há muitos anos já se sabe disso na palavra de Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em nome do Senhor, o nosso Deus. Chegou um ponto que Paulo entendeu isso, então eu vou me gloriar no Senhor. Quando Paulo entendeu isso, a perspectiva dele mudou radicalmente. Então ele também diz como salmista: portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim completamente. Não complete apenas aquilo que eu acho que falta, mas que me complete totalmente, porque eu reconheço que sem Ele eu não sou nada. E quando isso acontece, o improvável acontece. O versículo 12 continua Paulo dizendo: e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Um perseguidor dos cristãos, quem diria, pôde vir a ser considerado fiel para o ministério cristão. Olha, quando eu era um adolescente mais novo que você, do tempo que você vinha no Zequinha, eu era um cara que ainda vinha com o trauma do jardim de infância. E se eu fosse contar os traumas, que não acreditavam em mim, e meus amigos não acreditavam em mim. Um dia, quando eu me tornei tipo adulto e comecei a servir integralmente no ministério, me tornei pastor, eu estava pregando lá em Caxias do Sul, na Igreja Batista da Comunhão, onde somos pastores junto com uma equipe que o Senhor nos deu. Entra alguém que era do meu tempo de adolescência, e aquela mulher sentou ali naquele canto e começou a olhar para mim. Eu disse: eu conheço ela, será que é aquela fulana? Então o meu olhar para ela é um olhar de dúvida: será que é ela? O olhar dela era: não pode ser, o Davi chatinho não pode ser. É nosso segredo, Davi chatinho. Era assim que eu era conhecido, o Davi chatinho, porque eu queria estar com os mais velhos, eu queria estar junto com a galera, e eu ficava importunando eles. E aquela guria olhou para minha cara, e ela simplesmente não podia acreditar que eu tinha me tornado um pastor. Não foi bem um quem diria dela, foi: tu, sabe, tu tá lá, já é membro da nossa igreja há 7 anos, então só que nós precisamos entender que o que torna possível isso não é a nossa própria força, porque na minha própria força eu apenas ficaria mais chato. Não que eu seja o cara mais legal do mundo, a Paula sabe o quanto eu sou chato, mas quando eu vi a graça do Senhor agindo na minha vida, quando eu vi o Senhor me fortalecendo nas minhas vulnerabilidades, nas minhas fraquezas, e quanto mais eu reconhecia e colocava diante do Senhor as minhas vulnerabilidades, mais eu vi o poder do Senhor agindo na minha vida. E lá na igreja o Senhor nos levou a um processo de transparência e autenticidade. Deus me levou a confessar os meus pecados no púlpito. Quando nós fizemos o nosso primeiro retiro anual, eu confessei detalhes da minha vida para a igreja. Eu disse: esse é o pastor de vocês. A igreja chorou comigo, e o Espírito Santo levou a igreja a um momento de confissão, onde os membros vinham à frente e começavam a confessar pecados, e ali havia restauração de vida, restauração de famílias, restauração de relacionamentos, porque a gente simplesmente reconheceu o que a gente já sabia: nós não somos nada sem o Senhor. A nossa vida de aparência apenas é um obstáculo para o poder do Senhor agir na nossa vida livremente, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E Paulo entendeu que a força do Senhor é o que ele precisava. Mas a segunda questão que Paulo entendeu é que não há caso perdido para Jesus. Não há caso perdido para Jesus. Eu detesto quando os pastores dizem: olhe para o lado e repita tal frase. Então olhe para o lado e diga: não há caso perdido para Jesus. Vai. Não há caso perdido para Jesus. Sério, eu não gosto disso.
mas isso é importante, então eu faço. Isso ajuda a gravar, sabe? Tipo assim, é improvável que depois de dizer isso eu faria aquilo. Quem diria que eu faria? Mas a questão, pensa num cara que afrontou a Deus. Olha só, eu disse assim: olhe para o lado e diga: não há caso perdido para Jesus. Você entendeu assim: olhe para o lado e conte sua vida. Será que foi isso? Não foi. Hashtag fica a dica, vamos em frente. Paulo afrontou demais o Senhor, afrontou sua igreja, e ele tinha consciência disso. Versículo 13: a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente. Se você estudar um pouquinho sobre a vida de Paulo, como Atos nos conta, não só aquilo que Paulo escreve a seu respeito, mas como os outros tinham a percepção sobre ele. Atos nos diz que Paulo respirava ameaça de morte contra os discípulos de Jesus. O que é respirar ameaça de morte? O que significa para você respirar ameaça de morte? Sabe quando você, menina, se produz toda, se arruma, faz chapinha ilegalmente no ABG, no ABP, na clandestinidade. Eu sei porque quando eu estou tomando banho assim, aquela luz baixa assim, sum, ó, tem menina fazendo chapinha, sabe? E aí você está linda, maravilhosa, você pergunta para suas amigas: amiga, como é que eu estou? Estou linda, diva. E aí você vem vindo para o refeitório assim, e você vê aquela menina que está muito mais melhor e maravilhosa que você. E aí você respira ameaça de morte. Sabe? Eu não acredito nisso. Paulo, numa escala muito pior, muito mais agressiva, passava o tempo todo entre uma inspiração e uma expiração, odiando discípulos de Jesus. Atos também nos diz que ele perseguia os discípulos, e quando ele encontrava, ele torturava os discípulos de Jesus. Ele começou só consentindo, ele começou só segurando a roupa da galera que matava, mas ele mesmo passou a torturar, ele mesmo passou a fazer com que muitos discípulos negassem Jesus, e quando não negavam, matava. E tudo isso por ainda não crer no que aqueles discípulos que ele matava pregavam. Acontece que Jesus transborda sua graça e seu amor e mostra que não tem caso perdido, mesmo para alguém que respira ameaça de morte contra os discípulos de Jesus. A graça do Senhor vai sobre sua vida, porque você sabe, né? Perseguir a igreja é perseguir Jesus. Tanto é que no momento decisivo na vida de Paulo, Jesus diz para Paulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Como assim te persigo? Jesus já tinha morrido, ressuscitado, estava no céu. Paulo não perseguia Jesus, Paulo perseguia os discípulos de Jesus, a igreja de Jesus, que é o corpo de Jesus. E Jesus diz: é a mim que você está perseguindo, o teu problema é comigo. E mesmo tendo problema com Jesus, mesmo maltratando o corpo de Jesus, a graça do Senhor se manifesta tão plena na vida dele. E aí Paulo entende, versículo 14: contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Talvez você se pergunte: será que tem esperança até para mim? Olha o que eu estou vivendo na minha vida, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu fiz. Estes são pensamentos que Satanás planta em você, porque ele quer que você viva movido pela culpa e não pela graça. Quer ver como ele é eficiente nisso? Quando você está bem com Jesus, você acordou pela manhã, teve seu tempo devocional, meditou na palavra, falou com o Senhor, você pensa que aquele dia vai ser bem legal. Aí você vê uma imagem, ou você passa por uma situação em que você peca, e peca feio.
Quantos segundos leva para você se sentir culpado? Quantos? Quantos segundos para você se sentir corroído por dentro, para você se sentir mal, para você sentir que aumentou sua dívida com Deus? Quanto tempo? Quanto tempo depois da efetivação do pecado? Quanto tempo leva para você se sentir um lixo? Pode falar, eu não falo a língua das cobras como Harry Potter. Quem riu, assiste Harry Potter, e isso é lamentável. E como é que tu sabe, Davi? Não questione autoridades. E é assim que vai se levando a igreja. Não eu. Quanto tempo leva? Leva 1 hora para você começar a sentir os efeitos da culpa, ou é instantaneamente após a concretização do pecado? Instantaneamente. Aí você ora, diz para o Senhor que você está arrependido e clama pela sua graça. Quanto tempo leva para você se sentir bem com Deus de novo? Instantaneamente? Instantaneamente? Não. Você acha que vai ter que continuar fazendo muita coisa certa para compensar isso, não é? Isso mostra que nós somos movidos pela culpa e não somos movidos pela graça. Isso mostra que nós não entendemos o que este cara disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente faz o contrário: onde abundou a graça, superabundou o pecado. E aí a gente vive movido pela culpa. A gente vai tomar a ceia do Senhor, né? O pastor leu alguns versículos, a gente pega o cálice e quando a gente vai tomar, o pastor lê aquele texto: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. E você começa a tremer com aquele cálice assim, e o irmão pensa que você está no reteté, o irmão pensa que você está vendo a glória, o irmão pensa que você está tendo um momento especial com o Senhor, e você está só com medo, está se borrando, porque quando, examine-se a si mesmo. Aí quando você ouve aquela voz, examine-se a si mesmo, eu vou tremer, isso aqui vai ficar só uma gotinha, porque se for esse cálice todo, vai me destruir. Aí você toma só aquela gotinha assim com medo que vai morrer, né? Então você vê ali todos os irmãos participando daquele momento maravilhoso, participando da ceia, né? E você sabe, né? Não tem como fugir, porque se você soltar o cálice, aí complicou na igreja, né? Porque a igreja não está preparada para irmãos que não participam da ceia. Aí você sabe, vai ter que tomar, vai morrer. Então você olha para sua mãe está lá, né? Indo tomar o cálice. Seu pai então com certeza, né? Seu pai nem espera para tu falar. Você vê seu irmãozinho junior que recém se batizou lá, né? Louco para tomar aquela primeira ceia, e você olha como se fosse o último momento da sua vida, se despedindo da igreja. Eu vou morrer. Ontem eu pequei e hoje eu pensei de novo no pecado de ontem. Só que a graça está operando e você não morre. Não morre. Que nem disse o Ulisses ontem, está vivo, não morreu. Por que a gente vive movido pela culpa? Porque nós não conhecemos de verdade a graça, porque nós não acreditamos verdadeiramente no poder do Senhor Jesus, que dá forças e torna o improvável possível. Então sim, tem esperança para você, e Paulo quer que fique muito claro. Olha só o que ele escreve no versículo 15: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Sabe o que Paulo está escrevendo aqui? Cara, acredita em mim. Se no meu caso foi possível, no teu é possível. Se eu que matava as pessoas que professavam Jesus, estou aqui agora disposto a morrer por Jesus, acredita em mim, o que eu estou escrevendo é verdade. Paulo se considerava o pior dos pecadores.
Mas ele considerou que se teve um reverse para ele, podia ter um reverse para todo mundo. Jesus não desistiu de Paulo, Jesus não desistiu de mim, Jesus não desiste de você. Olha para o lado, estou brincando, não olhe para o lugar nenhum. Jesus não desiste de você. Jesus, tá, eu desisto de ter desistido. Olhe para o lado e diga: Jesus não desiste de você. Só isso. Jesus, só isso. Está amarrado tudo que continua a partir daí. Paulo entendeu que justamente tem um caso tão grave, tão terrível, a salvação que se operou na vida dele evidenciava o quanto a misericórdia do Senhor é evidente. Eu me arrependo de ter dito amor para eles, repetindo aquele negócio lá. Eles não sabem terminar a brincadeira. Olha o que Paulo diz no versículo 16: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, e aí ele vai dizer de novo, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência. Muitas vezes eu pensei: por que Deus é tão bondoso comigo, mesmo diante de tanta imperfeição da minha parte? Hoje para mim está claro, é por sua misericórdia. Então eu aprendi a não buscar forças em mim, mas eu aprendi a buscar mais desta misericórdia do Senhor. Não que Ele vá me conceder mais, porque Ele já concedeu. Ele não concede seu Espírito por medida. Ele já concedeu tudo que nós precisamos para a vida e piedade, é o que diz a palavra. Então o meu esforço é para viver na abundância daquilo que Deus já me deu. E Ele me deu a graça, Ele me deu a misericórdia, com sua paciência, Ele me dá chance a cada dia. E a palavra do Senhor há muito tempo já diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por que você vive culpado pelo seu pecado da semana passada? Por que você vive aprisionada daquilo que aconteceu há 3 anos atrás? Por que você vive com a cabeça baixa por causa daquilo que aconteceu no mês passado, se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Não pense que você é mais santo e tem temor, ou que isso é santidade. É sentir tanta tristeza pelo pecado. Não confunda arrependimento com remorso. Quando nós pecamos, a nossa tendência é ter remorso pelo pecado, mas não arrependimento. Arrependimento é mudança de cabeça. Estou indo para lá, reverse, é para lá que eu vou. Isso é arrependimento. A gente chora: mas eu não acredito que eu fiz isso de novo. O Ulisses chora melhor que eu não acredito que eu fiz isso de novo. Poker fez para mim, amor. De novo. Aí, e de novo, e infinitos de novo aqui. Por que a gente sente remorso? Porque o foco é a gente mesmo. Quando eu peco e sinto remorso: ai, como eu sou imperfeito, ai, como eu não consigo, ai, como um dia eu tenho que conseguir. O remorso mostra que você continua no centro. Mas quando existe arrependimento, mostra que o Senhor está no centro, porque você volta para a direção aonde Ele está apontando. Outro detalhe que ficou claro para Paulo é que Jesus usa o nosso quem diria para salvar outras pessoas. No versículo 16 ele continua: usando-me como um exemplo para aqueles que haveriam de crer para a vida eterna. A conversão cristã tem algumas marcas, e a principal delas é o antes e o depois. Conversão, estou indo para lá, tem que ter marca de freada aqui, porque eu estou indo obstinadamente em direção à perdição, eu estou indo obstinadamente em direção ao inferno, eu estou indo obstinadamente em direção ao pecado, e aí tem que ter marca de que isso parou na minha vida. E agora tem que ter marca de que eu estou indo para lá, tem que ter evidências, tem que ter pistas claras de que eu mudei de direção. Vida de discípulo e de discípula de Jesus tem evidência de antes
e depois. Se não tem evidência de antes e depois, não tem reverse verdadeiro acontecendo aí. Eu nasci no lar cristão. E as pessoas perguntam: quando é que você aceitou Jesus? Não sei. E durante muito tempo eu me culpei por isso, porque o testemunho que a gente mais gosta de ouvir é aqueles: eu matava a pessoa que ria assim, então eu triturava, eu fumava, eu bebia, eu injetava, eu cheirava, eu odiava, eu era do mal, eu era o malvado favorito, o próprio. Aí Jesus entrou na minha vida, eu decorei minha sala com flores, eu sorrio para os vizinhos, e tudo ficou tão maravilhoso. I can fly. A gente gosta de testemunho assim, e a gente não valoriza aquelas pessoas que tiveram a bênção de nascer num lar que serve ao Senhor. Se você matava, assim, que bom que você não mata mais, continue não matando. Agora, o que Jesus opera na vida das pessoas é diferente uma das outras na forma como Ele faz. Ele pode curar um cego cuspindo na cara do louco, e pode curar um cego dizendo: abre-te os seus olhos. E aí, qual é o jeito certo? O jeito certo é que Jesus está fazendo. Agora, eu olho na minha vida um processo crescente de reverse, um processo crescente de reversão, onde o Senhor, momento a momento, vai me dando a oportunidade de dar aquelas freadas. Que isso, Alex? Sério? O Alex bota açúcar no Nescau, só para avisar. Me dando plaquinha de 5 minutos. Me dando plaquinha de 5 minutos, tá bom. Mas a questão é que quando há um antes e um depois, sabe o que acontece? As pessoas ao nosso redor, por que tu não me mostrou a plaquinha dos 15 antes? Não, tu mostrou dos 5 agora. Eu vou fazer que nem o vídeo da Gilmar, que começou 3 vezes 5 minutos ali. Pode ser? Então vamos lá. Da primeira vez. Foi tão louco que aconteceu com Paulo, que olha o que está escrito lá em 9:26 de Atos. Quando Paulo chegou em Jerusalém, tentou reunir seus discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente discípulo. Pensou um negócio desse? O cara que mata você, o cara que persegue você, o cara que tenta destruir a sua vida, quando vê, aparece no culto. O procurado número 1 aparece no culto. É irmão saindo pela janela, é pastor se arrependendo de ter aceito o chamado. A igreja apavorada não queria receber Paulo, de tão improvável que era o reverso na vida dele, mas aconteceu. Eu vou contar bem resumidamente um reverso na minha vida. No ensino médio, eu era um bambambam na escola. Eu lançava moda, as coisas que eu falava pegava, as roupas que eu vestia pegavam na escola. Eu tinha uma aceitação gigantesca no universo feminino, acreditem. Eu continuo mesmo, só que com mais por fora. E aí eu aprontava muito, eu não ficava com ninguém. Acontece que o que eu fazia as pessoas acreditarem que eu fazia era terrível. Todo mundo realmente tinha uma imagem de mim, que eu era o pegador, eu era o cara irado, radical, sempre pro mal. E a escola era o meu clube de lazer favorito. Na igreja, eu era o organista. Se você é antigo, você sabe o peso que tem um organista na igreja. Eu era o organista, com 13 anos de idade. Eu era o que tocava órgão. Se eu ficava brabo, eu não tocava, e a igreja tinha que cantar sem órgão. O pastor uma vez me repreendeu, eu saí embora, o culto não teve órgão. Não acho bonito contar isso, mas para você ver o tipo de vida e de posicionamento que eu tinha. Mas na igreja eu era necessário, entre aspas. E bem, eu estudava numa escola de ensino público,
E lá, como eu disse para você, era o meu chão. Até que um dia a gente ficou sem professor de religião. E passamos um tempo sem ter professor de religião. E avisaram que um dia nós voltaríamos a ter professor de religião. E esse dia chegou. Nós estamos sentados para o terceiro período, para a aula de religião, que a gente não sabe quem vai ser o professor, ou tanto faz. Até que eu vejo o pastor da minha igreja entrando pela maldita porta. E quando o pastor da minha igreja entra por aquela maldita porta, o que eu lembro é ele dizendo: eu vou ensinar uma música para vocês. Davi, fica em pé e canta comigo. Maldito homem de Deus. Pastor Davi Farias Pinheiro. Meu nome foi colocado em homenagem àquele homem. Acredita? O cara que deu origem ao meu nome derruba com a minha vida. Mas sabe como é que eu vejo isso hoje? Como uma oportunidade que o Senhor me deu para olhar para onde a minha vida estava indo. E a partir daquela oportunidade, quando as pessoas olhavam: e aí, Davi, tu é realmente o cara que esse pastor está falando, ou tu é o cara que a gente conhece? Eu disse: eu quero ser o cara que ele está falando. E as pessoas começaram a se decepcionar comigo, se surpreender comigo, e alguns crentes saíram do armário: eu também sou, eu também sou, eu também sou discípulo, eu também sou discípulo. Mas foi muito difícil para aquela escola acreditar, porque quem diria, eu, um crente. Paulo reconheceu que isso só é possível porque Jesus torna possível. E eu gosto muito de Paulo, que quando está escrevendo, ele coloca um ponto naquilo que ele está escrevendo, ele começa a glorificar o Senhor, e é assim que ele faz agora. Depois ele continua escrevendo o que ele tem a dizer, mas agora ele precisa reconhecer quem é o único digno de toda honra e toda glória. E ele escreve: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Não foi a Aline Barros que escreveu isso, quem diria? Foi Paulo. Aos Colossenses, Paulo escreveu com todas as letras: quem é a imagem desse Deus invisível? Jesus. Jesus. Paulo tinha marcas profundas na sua vida, e uma marca mais profunda ainda da reversão que aconteceu. Se você continuar tentando pelos seus próprios méritos, na sua própria força, do seu jeito, você só vai enfraquecer. Mas quando você reconhecer que a graça do Senhor Jesus é suficiente para você, você se agarra a ela. E você para de ouvir a voz que diz: você é um lixo, você é um pecador, você não serve para nada, você nunca vai conseguir, você nunca vai atingir. E você ouve a graça de Jesus dizendo: está tudo certo, meu poder está se aperfeiçoando na tua fraqueza. O está tudo certo não é um ok para você viver no pecado, mas é um tudo certo para as vezes quando você sinceramente, querendo agradar o Senhor, não consegue. Saiba, Jesus continua trabalhando na sua vida. O seu trabalho é descansar no Senhor e glorificar a Ele. Eu lembro dessa música, muito antiga, eu não sei se é do tempo de vocês, mas eu queria que a gente pudesse dar glória a Deus. Sabe, você ainda não saiu daqui, não teve a oportunidade de vivenciar um grande reverse ainda, mas eu quero dizer que você já pode louvar ao Senhor pelo que já está acontecendo na sua vida e pelo que Ele vai fazer na sua vida. Foque no Senhor, foque em Jesus, tire o foco da sua vida, deixe Jesus ser o foco da sua vida, e você vai ver o improvável acontecendo. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas a Ele ministrar.
adoramos o teu nome, nos rendemos consagramos todo o nosso ser. Eu gosto muito de uma passagem de Apocalipse que João viu, e eu convido você a olhar com os olhos da fé para isso. Quando João olhou, ele viu o que estava sentado no trono, e na volta desse trono tinha um arco-íris, e aquele que estava no trono brilhava, e nós sabemos quem está no trono, amém? E ao redor desse trono tem 24 outros tronos, nos quais assentam 24 anciãos, e estes anciãos vestem branco e uma coroa de ouro. Você consegue imaginar o que é ser um desses 24 anciãos? Estar com um trono, na volta do trono, com uma coroa de ouro. E aí o texto continua, João diz que ele vê os seres viventes começando a adorar. E sabe o que os 24 anciãos fazem quando os seres viventes começam a adorar? Quando os seres viventes começam a adorar ao Cordeiro que está no trono, os 24 anciãos descem imediatamente dos tronos, se prostram e jogam a sua coroa na direção do trono. Que cena, que cena. Seres viventes começando a adorar, e os anciãos: nós não podemos ficar no trono, só há um que é digno. Você tem uma coroa para você, sabia disso? Amém? O problema é quando você acha que essa coroa faz de você melhor que os outros, quando você mesmo se acha Deus, e quando você tenta dirigir a sua própria vida, e quando você não dá adoração ao único digno de honra e glória. É por isso que a Thalita está aqui. Vamos adorar, gente. Eu convido você a se colocar em pé agora e, pela fé, tirar a sua coroa e jogar a coroa no trono, jogar a coroa para Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Ao único que é digno, ao único, louve a Ele que é digno de... Entrega a tua coroa. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a